Tô com o velho problema da internet, sem internet, eu usando a do celular, né? Então já sabe, presente para sogra, viu, Zé? Sabe qual é? Na internet da Claro. Ela vai adorar. Não vai se esquecer nunca de você. Nós estamos. Hoje tem pouca gente, né? Afrânia, Oi. deixa eu te falar. Hoje é que eu me toquei que a Claro e a NET agora são uma coisa só. Então a minha internet também agora é da Claro. E a internet está uma porcaria, entendeu? Tu a tua também, tá Zé? porra. Também era da NET, agora tudo há muito tempo já. Mais de que é Claro e NET. Mas eu não tinha nem... Quando você liga Não, a televisão, aparece o logo da Claro, mas eu não estava nem associando as coisas. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão de parabéns, estou com inveja de vocês. Que a de vocês está uma porcaria, aqui não funciona. É diferente. Não, mas é que a gente já tem um cabeamento muito antigo também. Pois é. Da NET. Totalmente fora do ar. Né? Mas faz parte. Vocês já reclamaram? Já. Lá na firma que eu trabalho há 50 dias que nós estamos sem internet. Roubaram o cabo? Não, porque lá é fibra, Oi Fibra. Foi lá na caixa. Hein? Foi vendida para Claro e para TIM. Uma parte para Claro, outra parte para TIM. A Oi? Oi já era. Já era. Hein? Oi tá complicado. Gostaria de... Bom, vamos lá, gente. Eu gostaria de falar que nós estamos em boas mãos, mas pelo jeito não, né? Eu acho que não. Hoje é o Evangelho, o Evangelho segundo Mateus. Nós estamos no capítulo 26, né? Nós já lemos a conspiração para matar Jesus, que foi logo no início, né? E agora nós vamos à unção em Belém. É isso? Exatamente. Está marcado aqui no meu a conspiração para matar Jesus, mas deve ser eu que me marquei direito. Hoje é unção de Belém. Tá bem. Unção em Belém. Tá. Vamos lá? Eu acho, Afrânio, pessoalmente, que esses últimos dias nós teremos poucos participantes. Já estamos começando aquela fase dos poucos participantes. Mas como está se aproximando do Natal e do Ano Novo, apesar de todos terem que ficar em casa, mas não ficam, nós teremos poucos participantes. Mas vamos lá. É um período, infelizmente, de histeria coletiva, né? Pois é. Mas vamos lá. Bom, Evangelho, Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 6, que é a unção em Belém. Isso também está em Marcos, no capítulo 14, versículos de 3 a 9, e está em João, capítulo 12, versículo de 1 a 8. Vamos lá. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, com um vaso de alabastro, com um unguento caríssimo, e o derramou sobre sua cabeça, enquanto estava reclinado à mesa. Os discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: para que este desperdício? Pois este unguento podia ser vendido por muito e ser dado aos pobres. Ao saber disso, Jesus lhes disse: por que dás trabalho a esta mulher? Pois praticou uma boa obra para comigo. Pois sempre tendes os pobres convosco, mas a mim não tendes sempre. Pois ao derramar este unguento sobre o meu corpo, ela o fez para preparar meu sepultamento. Amém vos digo que onde quer que seja proclamado este evangelho, no mundo inteiro, também será contado o que ela fez em sua memória. Legal. Em dos outros evangelhos, né, fala que é uma prostituta, no caso Maria Magdala, né? E essa confirmação vem através do Humberto de Campos, no livro Boa Nova, do Chico Xavier. É interessante que aqui está falando na casa de Simeão,
Simão o leproso. Lá em Marcos, se eu não me engano, já fala que era na casa de um fariseu chamado Simão, né? Lá há um detalhe interessante. Lá. Só que nós não vamos ler lá, vamos continuar aqui. Só para. Lá, Jesus, essa mulher, entra na casa, invade. Não, a gente pensa que invade a casa, né? Mas vamos dar uma lidinha lá, só para ler, depois a gente volta para cá. Deixa eu marcar aqui. Peraí. Marcos 14, 3, 9. Marcos. Senão eu vou falar aqui, de repente não vai dar para... Não fala, deixa eu achar. Marcos é no final, né? 14, 3, 9. Ah, não, peraí. Peraí, não é em Marcos, não. Então é em João. É em João, né? é em João 12, né? Desculpe. É João, eu que me enganei. João 12. Não, deixa, vamos voltar para lá. Não é um nem outro, não. É outra história. Eu que estou enganado mesmo. Vamos voltar para lá. Vamos voltar lá para me confundindo. Não, aconteceu só uma vez. É porque eu não gravei, eu pensei que fosse aqui. Eu não procurei. Bom, então eu vou falar rapidinho. Na outra passagem, que é parecida com essa, vocês já devem ter visto nos filmes, e já devem ter até lido, ouvido, né? Talvez até palestra. Jesus está na casa foi convidado para um jantar na casa de um fariseu, e acontece que de repente entra uma mulher e faz tudo isso que aconteceu aqui, né? Chora, lava os pés deles, né? Joga um guento no cabelo, seca os pés do cabelo, etc. E é só para a gente falar isso que eu quero falar é o seguinte: voltando ao tempo, era normal naquela época, as aldeias eram pequenas. Aqui, nesse momento aqui, deve estar cheio de gente olhando esse encontro. Porque como as aldeias eram pequenas e o povo muito hospitaleiro, toda vez que alguém ia receber uma visita, isso era motivo de muito orgulho. Tá? As pessoas ficaram felizes e gostavam que os vizinhos participassem. Eles não participavam ativamente, mas as janelas e as portas das casas ficavam abertas, porque isso era um acontecimento inédito. Um lugar de 80 pessoas, 70 pessoas, 90 pessoas, chegar um visitante ilustre era uma coisa, né? E ele honrava a casa de quem o recebia. Então, nessa outra passagem, que não é essa, nenhuma das três aqui, depois eu vou ver qual é que falo para vocês. Quando ela entra, o dono da casa fala: se ele realmente é mestre, né, ele não deveria falar com essa mulher, porque ela é uma prostituta. Tá? E ele fala sobre a questão que há o costume também lá, havia naquela época, o seguinte: quando um convidado chegava, ele era beijado no rosto, depois era levado para a mesa e lavava-se os pés, né? Fazia tinha um monte de cerimônia. Trazia uma baciazinha que a gente vê no filme, que eles faziam assim com a mão para lavar antes de comer e enquanto comia. E nada disso o Simão, o fariseu, fez. Né? É interessantíssimo. Mas eu estou falando isso por causa dessa questão da gente se situar. É sempre a gente, né, nos imaginar que aquela mesa não tinha cadeiras, ela era baixinha. Nós vemos nos filmes, eles ou sentavam com os pés para trás, tipo de joelhos, e assentava em cima dos calcanhares, ou então de lado. Já repararam isso nos filmes? Né? Não havia cadeiras. Apesar que lá no Antigo Egito já haviam inventado as cadeiras, tá? Mas não, ali ainda não tinha chegado à moda. Não era igual hoje que a internet bota no ar, no outro dia todo mundo tem uma igual, né? Naquela época demorava alguns anos para chegar as novidades. Tá? Foi um irmão do faraó que inventou, que mobiliou uma casa pela primeira vez lá no Antigo Egito, né? E ele foi copiado. Aliás, ele estava meio quebrado financeiramente, ali que ele arrumou uns trocadinhos, né? Bom, mas vamos voltar lá ao nosso assunto, a unção em Belém. Tá? Falando aqui, em Betânia,
Também, nós vamos começar aqui. Estando Jesus em Betânia, Betânia nós sabemos que é o local onde moravam os amigos de Jesus, Lázaro, Marta e Maria, né? Tá? E Betânia, espiritualmente, é considerada uma porta de entrada para Jerusalém, tá? Um encaminhamento para Jerusalém. E Jesus realmente já estava indo para Jerusalém. Ele já sabia que estava chegando a hora dele, né? E foi na casa de Simão leproso. A gente vê aí que eu não vim para os sãos, e sim para os doentes. Sempre havia preferência de Jesus por alguém que estivesse em expiação. Como hoje ainda existe isso, com certeza, os bons espíritos, todos nós, principalmente os que estão em expiação, são muito bem, tá? Muito bem assistidos. Nós não vemos o outro lado, só vemos o lado de cá. Muitas dessas pessoas que a gente não trata legal na rua, não trata legal, né, em diversos lugares, tem uma assistência muito grande. Eles são mais necessitados que nós. Só que nós não temos esse sentimento de compaixão. E isso nós falamos na quarta-feira sobre a eutanásia inconsciente. Vai encaixar nesse assunto aí. Tá? Nós realmente preferimos ser convidados para a casa do cara aí famoso aí, qualquer, sei lá quem, pode cada um imaginar o seu famoso aí, pode ser aí na casa do Caetano Veloso, né, do Roberto Gil, sei lá, do Silvio Santos. Mas quem quer ser convidado para cear na casa de uma pessoa com ranzenise? Nós já vamos ficar até meio assim, será que eu não vou pegar isso? Aí começa a ver, né, o nosso estado moral como está. Falo por mim. De repente alguém aí, não, isso para mim é normal, parabéns. Parabéns mesmo. Mas nós geralmente, infelizmente, reparamos muito nesses detalhes, né? Temos que trabalhar muito isso em nós. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com unguento caríssimo. Em primeiro lugar que a gente vê aqui, aproximou-se dele uma mulher. Numa sociedade machista, isso é uma coisa assim meia totalmente fora do protocolo. Ela poderia ser apedrejada por causa disso, ser morta por causa disso. Pelo desrespeito, principalmente a alguém que estava, tá, honrando com a sua visita à casa de outrem. Tá? E como mulher também, nós sabemos que ela não tem o direito de tocar nesse alguém. É uma coisa meio complicada, mas ela foi, né, realmente muito corajosa. Ela, a casa, conforme nós falamos, já estava aberta as portas, né, ela invade e vai lá. Mas nós temos que notar que o interessante para a gente começar a compreender isso aí, que é uma mulher. Tá? Olha só o que está lá. Aproximou-se dele uma mulher. Se a gente for naquela questão de dualidade, homem e mulher, Adão, Eva, o que é que a gente lembra? Homem, mulher, Adão, Eva. Razão, sentimentos. Concordam? Então a gente já pode começar a ver que olhando por outro lado, essa questão de mulher, nós estamos vendo que está entrando alguém com sentimentos. Vamos esquecer sexo. Vamos lembrar de alguém realmente que está falando aqui com um vaso de alabastro. Alabastro, né? Não sei se vem aqui atrás, vem não, né? É um vaso de um material. Dá para você ver aí no dicionário, Elisa? Eu ouvi, mas não guardei, não. Então, veja bem. O que é um vaso?
Vamos olhar para Paulo agora. Ele é o vaso escolhido por Deus. É isso? Paulo pode divulgar a doutrina cristã. Conseguiu? É, Alabastro. alabastro, mineralogia. Variedade de calcita estamantina no Egito e na Argélia. Variedade de gipsita finamente granulada ou maciça, que quando translúcida e pura é usada para fins ornamentais. Então, era um vaso bonito, digamos assim. Eu vi outra coisa que não me lembro bem. Bom, então o vaso bonito, um vaso para fins ornamentais, ou seja, para ficar num lugar que pode ser apreciado. Certo? É usado para fazer vasos diferentes, bonitos. É o que eu entendi aqui. Então, essa mulher tinha Vasos com ela translúcidos. um vaso de alabastro, ou seja, um vaso muito bonito que continha muitas coisas dentro desse vaso. Tá? A gente pode ver isso. Se ela está com vaso, no sentido espiritual do negócio, Paulo era o vaso escolhido por Deus, porque ele tinha a capacidade, ele tinha dentro dele muitas qualidades, tá? Para poder, né, realizar o trabalho, a missão que ele estava comprometido. Olha só. Então, essa mulher aqui, tá, tem um vaso de alabastro. O que será que tem dentro desse vaso? Se é um vaso bonito que pode aparecer e que ela vai até Jesus com ele, nós imaginamos o quê? Seja um monte de virtudes, que ela fosse muito virtuosa. A questão da prostituição é outro olhar. E nós estamos vendo sempre por fora. Jesus viu que estava por dentro. Está dando para pegar, legal? Sim. É? Ninguém fala nada? Pode falar à vontade, hoje só tem 5. Eu entendi que o alabastro, o vaso de alabastro é um vaso translúcido. Necessidade que meu coração. Eu entendo que o vaso de alabastro é um vaso branco, bem límpido, bem transparente, bem branquinho, né? E estava com esse unguento. Se ele é translúcido, é um vaso que deixa a gente ver o que está lá dentro. Isso. Né? Era um vaso de altíssimo valor. Isso, de altíssimo valor. Isso eu me lembro. Altíssimo valor, um vaso muito caro. E dentro estava um unguento, né? Caríssimo. Aí aqui no nosso livro tem o que é o unguento, né? Número 2. Vamos lá? Deixa eu ver a página aqui. Número 2. Unguento aromático, óleo de mirra. Palavra de origem semítica derivada de mirra. Trata-se de uma essência aromática extraída de árvores, utilizada especialmente na preparação do corpo para o sepultamento. E caríssimo, né? Por que caríssimo? Olha o preço do unguento, que vocês vão entender. Tem aqui o preço do unguento? O número 3, pesado de valor. Pesado valor. Expressão idiomática com o sentido de caríssimo, de alto valor. Esse unguento foi estimado em 300 denários, ou seja, equivalente ao salário pago pelo trabalho de 1 ano no campo, aproximadamente. Bem caro. Então, seria uma pessoa transparente com grandes valores dentro dela. Exatamente. Nós vamos ver que o pessoal está vendo um vaso translúcido com um unguento caríssimo. Jesus não. Está vendo um sentimento, virtudes que podem ser colocadas à mostra em qualquer lugar,
porque elas são valiosíssimas. Então, digamos que ela era um vaso translúcido. Ela era um vaso translúcido de alabastro que tinha um alto valor, né? Então, ela era um vaso translúcido de alto valor que trazia por dentro sentimentos e qualidades específicas de valor também. Não é isso? É? Ela podia... Então, vamos lá. E derramou sobre sua cabeça, enquanto ele estava reclinado à mesa. A cabeça que ela derrama aí, tá? Tem que prestar atenção sobre o cabelo dela. Sobre a sua cabeça. Sobre sua cabeça dá para entender. Quem não presta Entender atenção, que é dá para Jesus. entender. É Jesus. Não, é a dela, tá? Enquanto ele estava inclinado à mesa, ou seja, ele está sentado naquela outra posição, né? Fica meio de lado e vai pegando a comida aqui, né? E papando. Eu fiquei muito nessa posição aí, eu me lembro daquela época. Hein? Fala, Zé. Ela fala lá que ela coloca nos pés e passa os cabelos para enxugar, né? Isso, exatamente. Lá no outro, né? Boa noite, dona Lourdes. Boa noite. Boa noite. Então, essa questão de colocar, derramar sobre sua cabeça também, tá? Isso tem um simbolismo muito forte, porque lá naquela época também, a mulher, tá? Ela não podia aparecer em certos lugares com o cabelo solto, porque a mulher, havia um simbolismo da questão do cabelo ser assim como é que se fala, meu Deus? A capa da cabeça, né? A capa, não é bem a capa. Deixa eu ver se eu consigo me explicar. E, quer dizer, ela não podia, não era normal, havia leis que proibiam também que ela fizesse isso, mas ela está, de novo, mostrando, olha só, infringindo uma lei, mostrando os seus cabelos, ou seja, se despindo, digamos assim, perante Jesus, tá? Derramando esse unguento, né, caríssimo, para limpar os pés de Jesus. Sinal de quê? De humildade, de gratidão, porque ele já tinha visto ele pregar, ela já tinha visto ele pregar algumas vezes, e ela tinha conseguido o que nós estamos tentando fazer daqui, mudar. Oi? O cabelo dela seria o quê? O melhor adorno que ela teria no corpo? Sim, mas ele não podia ficar à mostra. Isso era uma lei que havia aí. Mas ela já invadiu. Ou seja, a gente vai olhar isso aí e vai pensar o seguinte: esse tipo de invasão que ela fez, mais uma vez ela infringe outra lei, ela está dando, pelo sentimento que ela nutria perante Jesus, ela já está dando a entender o seguinte, que o cristão não tem que temer a nada. Tanto que Jesus vai defendê-la aqui na história, não é isso? O verdadeiro cristão, não teme a nada, se expõe de forma, né, consciente para qualquer coisa, porque tem fé, tem certeza da proteção, quando está no caminho correto. A gente está vendo assim um monte de coisinhas, né? E vale para a gente. Qual de nós está disposto a se expor assim hoje? Porque essas leis que a gente está vendo até agora eram leis totalmente humanas, bem humanas. Né? A casa já estava com a porta aberta, tem que estar sem pedir licença, expor o cabelo. São coisas bem normais. Né? São coisas que realmente não é aquele pesar, né? Não está prejudicando praticamente ninguém, somente a si mesmo, né? Eram as leis bem machistas na época, né? E ela, quando coloca também a cabeça, né, o cabelo, o que é que ela... Nós vamos estudar isso no livro No Mundo Maior, aquela questão de consciente, subconsciente e superconsciente. E se ela está molhando o cabelo com esse unguento
é caríssimo. Ou seja, ela está o quê? Perfumando o seu superconsciente. Nós não estudamos isso ainda, nós vamos estudar, né? Mas é aquela questão da Arca de Noé. O superconsciente é a parte do cérebro, a parte, os lobos frontais, tá? É a parte que praticamente a ciência ainda não calcula que nem 10% esteja em uso ainda. E nós vamos ver que essa parte ainda não está totalmente em uso, porque é a parte de ligação ao eterno, a Deus. É onde, na Arca de Noé, né, tem aquele terceiro andar, que é onde depois ele solta a pombinha vai e volta, mas fica todo mundo concentrado aonde? No porão e no andar do meio, que é no subconsciente, no consciente. Se de uma ou duas próximas aulas de mundo humano, nós vamos estudar isso. Então, ela está mostrando para a gente também que ela está procurando, né, um simbolismo, com algo caro, né, valioso, porque os bens materiais só têm valor para nós aqui. Mas os bens espirituais, as virtudes, essas coisas, é o verdadeiro valor para o alto. E ela está procurando o alto. O simbolismo aí de usar esse unguento caríssimo aí, certo? Na sua cabeça. Alguém quer comentar algo? Está tudo bem? Está todo mundo compreendendo? Ou não? Está todo mundo mudo? Fala com a Lourdes. Lourdes. Oi, eu entrei agora, ainda não. Tá, deixa eu te explicar. Nós estamos no Evangelho de Mateus, tá? No Novo Testamento, no capítulo 26, no versículo de 6 a 13. Tá, eu já até li ele, mas eu não peguei a explicação dele desde o início. Eu sei que é da mulher que banhou Jesus, mas estou tentando captar ainda tudo. Tá bem. Obrigada. Mas desculpe que eu esqueci de falar, né? Então, vamos lá, né? Os discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo, para que esse desperdício? E quem é discípulo? Discípulo é aquele que ainda está aprendendo. Nós podemos nos colocar como discípulos? Podemos, Elisa? Somos discípulos? Que ainda estamos aprendendo? Somos discípulos dos discípulos. Já somos alguma coisa. Então, a nossa visão ainda não está além do que a gente vê. A nossa visão está presa ao que nós vemos, que nós temos contato, que nós ouvimos. Nós ainda não estamos nessa questão de ver o que está, o que representa essa cena, o que representa esse momento. Para nós, foi uma mulher que entrou na sala, invadiu, mas o detalhe que o evangelista coloca aqui é que está dando esses entendidos para a gente, né? Que é uma mulher cheia de sentimentos, cheia de qualidades, né? Que mostrava, através do que ela estava fazendo, várias outras qualidades que nós não enxergamos. Mas Jesus, logicamente, tinha toda essa visão panorâmica que nós não temos, né? Então, para que esse desperdício? Como eles não estão vendo, e nós também não vemos, quantas coisas acontecem que a gente não compreende. E a gente acha, para que esse desperdício? E às vezes, no final, depois, há vários causos aí, que se a gente for olhar o que aconteceu conosco, coisas que a gente, né? Para que isso? Isso não serve para nada, e depois a gente vai ver, né? Vai acontecer algo que vai mostrar para a gente que aquilo ali, como nós não temos condições justamente de alcançar, né, os projetos de Deus, e eles acontecem em nossas vidas ou na vida de quem está próximo de nós, aí nós vamos ver, puxa vida, que eu achei que era um desperdício, é uma coisa mais séria. Tá? A gente vê muito isso aí, muito isso aí. Pois esse unguento podia ser vendido por muito e dado aos pobres. De novo, a questão material. É o que só nós conseguimos ver. Questão do dinheiro. Mas quem é pobre? O que é pobre? Porque
uma pessoa no mundo que está passando por essas dificuldades financeiras, por esse estado de pobreza. Alguém pode definir para mim o que é um pobre? E o que é o pobre na visão espírita? É diferente. O pobre é uma pessoa que passa por dificuldades financeiras. Na visão espírita, o que é o pobre? Devido a reencarnações passadas, pode ter tido 1000 oportunidades, trabalhou mal, enganou os outros, traiu os outros, tudo por causa do bendito dinheiro. Para ele não foi bendito, foi maldito o dinheiro. E o dinheiro é neutro. Político. Dinheiro não faz mal a ninguém. Por exemplo, desculpa. O dinheiro, né? O dinheiro que só presta o nosso, dos outros não presta, né? Então, por aí que a gente vai vendo o estado de inferioridade dos discípulos que estão lá ainda aprendendo. Quando a gente prestar atenção no Evangelho, quando vem a palavra apóstolos, geralmente só vem depois do desencarne de Jesus, é que nós vamos ver a mudança que eles conseguiram ter, né? A interiorização do que Jesus deixou com eles, e eles passam a aplicar. Vê Pedro. Pedro nega Jesus. Né? E depois que Jesus desencarna, quem é Pedro? A rocha. Né? O sustentáculo da doutrina. A pedra angular. A pedra angular. Tá? Então nós vamos vendo que os discípulos, enquanto discípulos, fugiram, né? Quando Jesus foi preso. Quer dizer, é um estado que todos nós que estamos aqui estamos também aprendendo. Por isso que nós erramos muito ainda. Por isso que nós estamos sempre dando umas topadas por aí. A questão de perdão, então, para a gente é dificílimo. Mas eles também passaram por isso. Depois, sim, eles foram realmente, com aquilo que eles aprenderam, que eles absorveram, eles foram. Então vamos falar sobre isso aqui no finalzinho, dessa passagem. Eles depois eles sabiam que eles iam acabar sendo presos, né? Eles evitavam que isso acontecesse, porque eles ainda queriam levar mais tempo a mensagem de Jesus, mas eles sabiam que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. E quando aconteceu, eles se resignaram. Porém, enquanto eles ainda estavam materializados, mais presos à terra, eles não tinham essa consciência da necessidade de levar o trabalho adiante. Tá certo? Porque é tal negócio. Caiu um garoto lá babando, tal, espumando, todo mundo deu passe, quis expulsar lá o demônio, ninguém conseguiu. Chama quem? Chama o mestre. Alguém fez uma pergunta, o mestre responde. E nós temos essa mania. Nós estamos sempre escorados em alguém. É verdade. Tá? Mas quando esse alguém vai, é aquela historinha, o Zé que gosta da vaca, né, Zé? Bota a vaca para fora, bota a vaca para dentro. Hein, Zé Roberto? Como é que é a história mesmo? A vaquinha foi muito bom. Hein? A vaquinha... Jogar a vaquinha fora. Você lembra, não? O mestre com seu discípulo passando por uma fazenda, né? Aí eles estavam com sede, entraram na fazenda, pediram água e tal, bababá. E o mestre começa a olhar, analisar aquela situação. Aí chega para o discípulo, conversa com eles lá, não, a gente tem um leitinho aqui, tem um negocinho aqui, e ele está vendo que a fazenda poderia prosperar. Aí ele pede para o discípulo, joga a vaquinha no rio. O discípulo, muito chateado, jogou. Aí o discípulo, depois de um certo tempo, saiu, não quis mais saber do mestre por causa disso. Depois de 3 anos, volta lá na fazenda, né? Aí já tem tudo diferente. Ele falou, deve ter perdido a fazenda por causa da vaquinha, né? Aí quando chega, não, queria falar com o fulano, ele ainda está vivo, está aqui, tá, e quer falar contigo, vamos lá. Aí ele, o dono, né, pergunta sobre o mestre. Não, eu deixei o mestre porque nós fizemos aquilo com o senhor. Não, quando vocês fizeram aquilo,
é que a fazenda prosperou. Nós começamos a botar os nossos talentos, né, para fora. E aí vimos que tinha muito mais coisas para fazer e a fazenda prosperou. Se não fosse aquilo, não deveria ter prosperado. Tem que jogar minha vaquinha fora, cara. Tá difícil. Tá bem? Mas era assim que os discípulos agem assim, tá vendo? Aí os Exato. discípulos, né, ficam aborrecidos ainda quando o mestre Eles não usa da entendem. sua sabedoria, né? Não Aí entendem, não tem visão, não entendem. somos nós. É. E eram eles lá. Tudo, o homem está aí, pergunta a ele. Não, ele resolve. Né? Chama ele. Amanhã ele vai passar por aqui, ele vai dar um jeito. Você Nós vê somos. Ah, aquela história é do Abraão, eu não gravo esses nomes, que ele tem um filho com a Aia, com a escrava, e depois a mulher dele fica grávida, que o anjo manda ele levar o filho para cima do monte e sacrificar o filho. E ele vai e leva o filho para sacrificar. Então, parece assim bem um pouquinho com a história da vaquinha. é. Que ele acreditou no que Deus falou, né? É. Ele teve fé naquilo que Deus falou. Abraão e Isaac. Isaac, isso. Isaac. Negócio de nome comigo não dá certo. É. Então é por aí mesmo. Né? A gente está sempre lá na roça, quando passava o caminhão velho, os garotos todos se penduravam no caminhão e falavam: os garotos estão pongando no caminhão, pendurado. Pongando. E nós estamos pongando sempre no mestre. Pendurado lá. Arriscado cair, se quebrar tudo. Palavra, cara. Mas pongar, é um verbo novo aí para vocês. Tá? Ao saber disso, vamos ao versículo 10, né? Jesus lhes diz: por que dás trabalho a esta mulher? Pois praticou uma boa obra para comigo. Gente, olha só, praticou uma boa obra para com quem? Jesus. Mas o que quer dizer dar trabalho? Na outra tradução que eu li é aflições. Que estás afligindo esta mulher. Ou seja, está enchendo o saco dela. Você dá trabalho. Não, tudo bem, mas assim, estou pedindo para você explicar para todo mundo entender. Tá, número 8, vamos lá ver. Aflição, tá lá, ó. Labor, trabalho fatigante, lida, labuta, aflição, sofrimento, fadiga, cansaço, desconforto, decorrentes da labuta, golpe, pena. Ou seja, eles estavam perturbando ela. Enchendo o saco dela. Pronto. Parar de pagar. Se fosse hoje em dia, ele ia dizer assim: vocês estão enchendo o saco dela por quê? Exatamente. Popular, vamos no popular. Né? Estão dando trabalho a ela. Tá dando trabalho, não. Tá enchendo meu saco da pobre coitada. Eles praticam uma boa obra para comigo. Eles não tinham visto essa boa obra ainda. Não notaram ainda que boa obra é essa. A mulher eles não tinham olhos de ver. Se utilizou de todos os seus sentimentos maternais, né, de mulher, demonstrou toda o seu cabedal de virtudes, bem lúcida, não é isso? Se colocou à procura do divino quando molha o cabelo com unguento. Sim. Ou seja, por exemplo, quando Jesus terminava a labuta diária, já que falou em labuta aqui, o trabalho diário, o que é que Jesus sempre fazia? Gostei. Tem que aprender essas palavras novas. O que é que Jesus gostava de fazer? Ir para o monte orar, não era isso que ele fazia? Isso. Então, ele indo para o monte orar, o que é que ele estava fazendo? Colocando a sua capa, ou seja, o seu superconsciente em contato com Deus. Entenderam? Agora, o que é que ela fez? A mesma coisa que Jesus fazia, ela fez com Jesus. E colocou à disposição, com vontade de ter esse contato com o divino. E eles não estavam compreendendo isso, nem eu. Só depois que eu... Para mim era uma passagem qualquer. Tá vendo como que a gente tem que estar sempre encostado em alguém? Se a gente não tivesse encostado em você, a gente também não ia saber isso.
Pois é, eu encostei em alguém também, não pensa que isso é meu, não, tá? Vai um encostando o outro. Pô, Quando um cara, cair, cai todo mundo. tô falando mal do cara, não, mas ele dava cada grito na hora que tava explicando isso, que eu tomava cada susto. Não vai gritar, não. Você está cansado da labuta de hoje. Olha só, no superconsciente! No superconsciente, os globos frontais! Então, vamos lá. Eu botei o meu aqui bem à mostra. Superconsciente. Então, para quê? Agora vamos lá. Agora uma perguntinha para todos nós. Vamos raciocinar aqui. O que é que significa? Hein? O que é que significa uma boa? Olha só, uma boa obra para comigo, assim, para Jesus. O que é que significa a gente fazer uma boa obra? Os discípulos devem ter ficado tudo assim coçando a cabeça lá na hora, que nós também estamos aqui, né? O que é que nós já fizemos na nossa vida de boa obra para o alvo? Nós já fizemos, gente. Graças até à doutrina espírita, nós já fizemos alguma coisa, pouca, mas já. Tá? Pouquinho, mas, por exemplo, quando nós fomos lá, naquele orfanato ali em Ramos, que demos uma forcinha lá, fizemos algo? Aquilo lá estava abandonado, estava as praças. As né? quentinhas. As quentinhas. Então é pouco, mas é algo. É pouco, então, mas é. E é isso que Jesus está falando para eles. Preste bem atenção. Estão fazendo uma boa obra para comigo. Então, cada um de nós, e o dia a dia da gente, quantas pessoas a gente aconselha, a gente dá uma palavra de reconforto. Né? Agora mesmo, eu liguei para uma empresa, na quarta-feira, aliás, a considerada a maior empresa de madeira hoje do Rio de Janeiro, a Flaviense. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas para madeireiro, a Flaviense é Flaviense. Tá? É enorme mesmo. Eu tenho muito contato lá com eles, que eu conheço eles há mais de 30 anos. Ligo, cadê a fulana? A fulana está em casa, está com suspeita de Covid. Aí eu passo um zap para ela na hora. Aí, você está tudo bem contigo? Estou orando aqui por você, tomara que não seja. Ela, não, não é suspeita, é. Pô, estamos juntos e tal. Daqui a pouco ligo ontem de novo. Pô, não sei o quê, cadê a fulana? Está em casa com Covid também. 3 pegaram Covid. 3. E para todas elas, a gente passa um zapzinho, porque eu tenho certeza que nessa hora, se fosse eu, ia me reconfortar um pouco. Alguém está preocupado comigo, mesmo não sendo amigo nem parente, é um simples conhecido. Mas a palavra estamos orando juntos por você, acho que isso aí já dá. Então essas coisinhas, não sou exemplo para ninguém não, hein, gente. Além disso, eu xinguei uma meia dúzia hoje também, tá? Esse vaso aqui tá misturado. Essa tua labuta aí na roupa. Lá não é mole, não. Lá com Chico Xavier, lá não ia se dar bem de onde eu tô, não. Tem que ser o de Emmanuel ainda é fraco, tem que ser um pouquinho mais. Então, gente, olha aí, é uma perguntinha que deixa a gente sempre, né? E eu tenho certeza que os nossos amigos lá também ficaram. Poxa, ela fez uma boa obra com ele e nós, o que é que nós estamos fazendo aqui? Né? Aí vamos para o 11. Pois tendes os pobres convosco, mas a mim não tendes sempre. Vamos voltar àquele assunto de pobre. Onde nós estamos? Planeta de quê? Que a gente adora falar. Expiações. Provas e expiações. Todo mundo gosta de falar isso. Né? Todo mundo enche a boca. Provas e expiações. Provas e expiações. Pois é, você pega um pedaço de bolo assim, tu prova e depois espia. Prova e expiação. Espia depois que prova. Não é isso? Depois que já engoliu, é que tu espia, pô. Dá uma espiada, para não perder ele de vista. Né? Então, nós estamos falando de provas e expiações. Então, os pobres, veja bem, a duplo sentido aqui. Os pobres financeiros, que geralmente é decorrente de mau uso de condições favoráveis em outras vidas, ou também, veja bem, da ignorância. A ignorância que eu falo aqui é a ignorância do conhecimento, tá? Ainda não tem aquela condição. Olha, a gente entra no espiritismo, os orfanatos montados, o asilo montado. Gente, eu já olhei assim, eu não tinha condições de montar um negócio daquele. Então, para aquilo ali, eu sou ignorante. Eu não tenho essa condição, não tenho essa capacidade. Tá? Quando eu vejo aquelas pessoas lá na coordenação, gente,
Parece ser fácil que a gente chegar lá no dia de visita, tá tudo limpinho, tudo bonitinho, todo mundo cheiroso. Chega lá no dia normal mesmo do dia a dia para você ver. Não deve ser mole. Principalmente o asilo, né? Não deve ser mole. A gente não pensa nisso. Ah, vou montar um asilo. Tá? O que houve, Elisa? Tá pensativa aí? Posso pensar, não posso? Lourdes, as duas Lourdes. Ninguém fala O nada? o asilo do Cristo Redentor passou ontem na televisão. Tem mais barata do que velho. Tá? Tem 205 baratas para cada idoso que está interno. Desculpa, gente. Tá? Barata passando pela parede, pelas camas. É verdade. Mais barata do que idoso. É isso aí. É verdade, não tem comida. Exatamente. E outra coisa, né? E os pobres espirituais? Não, os pobres de espírito não, tá? Os pobres, tá? Em conhecimento espiritual. Tá cheio. Tá cheio. Bastante cheio. Pode ser ter uma pessoa de bons sentimentos e tal, mas não tem também aquele, né? Reencarnação, vida futura, vida após a morte. Não acredita em experiência de quase morte. Não acredita muito em espírito. E é interessante que no Evangelho de Lucas, quando Jesus está expirando lá na cruz, ele fala: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ó, Jesus é meio, né? Ou só Jesus que tem espírito. Tá? Então, essa questão desses pobres, enquanto o nosso planeta não for um planeta feliz, nós teremos sempre os pobres entre nós. E somos nós mesmos. Sim. Porque eu só estou vendo a Elisa, viu? Só vejo as expressões dela, não vejo mais ninguém. Não sei por quê. A Elisa fica aqui, se força, tá? Pode com a Elisa. Eu vou tirar o meu vídeo, tá? Não tira, não. Tira. Mas a mim, olha o que ele fala aqui, mas a mim não tem de sempre. Por quê? Eu vou falar. Fala. De pobre aqui, eu não entendi assim muito bem, não, porque ele fala assim no item 8, né? Para que este desperdício, se referindo a isso, pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro, então é muito valor. E dar-se aos pobres, e vai dar. Então, ele é vendido para quem tem dinheiro para comprar. E é dado para os pobres, para quem não tem dinheiro para comprar isso? Mas isso não vai resolver, porque se a senhora pegar o capítulo 16, se eu não me engano, do Evangelho segundo o Espiritismo, Deus e Mamon, capítulo 16, os Espíritos vão explicar para a gente a desigualdade de riquezas. Está lá. Eu não me lembro, eu acho que é o capítulo 16, tenho certeza não. Tá? E a senhora pode até ler depois. Porque não adianta pegar todas as riquezas do mundo e dividir, porque amanhã no mundo vai estar todo mundo pobre. Que é o que a gente estava falando aqui ainda há pouco, dona Lúcia, sobre essa questão de ter a capacidade, tá, de gerenciar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Né? Tem muita gente que vai pegar o dinheiro, vai correr, a parte dele vai correr para o botequim. Outros vai correr lá para o shopping. Aí daqui a pouco está todo mundo sem dinheiro do mesmo jeito. E por isso, né, mais uma vez, é um planeta de provas e expiações. Porque um sempre vai ser mais esperto que o outro, ter mais que o outro, mas é decorrente da nossa situação atual, tá? Da nossa situação atual, em relação a essa questão de saber utilizar o dinheiro, utilizar o poder, a autoridade. Nós não sabemos. Esse que é o grande problema. O que os discípulos estão falando é uma coisa também de pensamento inferior. Eles estão querendo fazer uma coisa que, digamos assim, aparentemente é o lógico. Mas como Jesus já sabe que, infelizmente, né, ele já tinha lançado o Evangelho segundo o Espiritismo antes, só que nós não lemos. Né? No capítulo 16 já estava essa história aí,
que, por enquanto, nós vamos ter que, ainda por muito tempo, ter essas desigualdades. Porque a igualdade só vai haver quando houver moralidade. Kardec fala em obras póstumas. As instituições humanas serão ruins, porque o homem também só serão boas quando o homem estiver também nesse patamar. Então, é o que Jesus está falando aqui. Os pobres sempre os tereis, mas a mim não. Deu para entender, dona Lídia? Deu para entender? Sim. E depois é só dar uma olhadinha. O Jesus, Deus e Mamon, se não me engano, o nome, acho que é o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? É até bom que dá uma explicadinha nisso aí. Falta um pouquinho para a gente chegar lá no 16, ainda estamos no 5, né? Se tudo não anda. É o seu Roberto, que anda bem devagar. É o capítulo 16, não podemos servir a Deus nem a Mamon, o capítulo 16. É isso aí, né? Aí tem lá a desigualdade das riquezas, aí vem falando por quê, isso tudo. Bom, então, a mim não tende sempre, ou seja, Jesus esteve aqui conosco. Quando é que ele vai voltar? Quando é a volta dele? A volta dele é aqui. Quando todo mundo compreendeu o Evangelho. Aí não haverá mais pobres. Aí nós teremos ele de volta. Está entendendo a jogadinha de raciocínio aqui, que Jesus está falando? Terei sempre. A mim não. Mas quando tiveres a mim, é o que dá a entender. Não tereis pobres. Não tereis pobres. Olha só que coisa interessante, né? Entendi. Trocadilho. Para a gente pensar. Vamos para o 12. Isso é ter a aceitação de cada um. Isso é individual. Ué. Isso é uma coisa individual, não é que nem os nossos irmãos que querem que Jesus volte, Jesus vai voltar, essas coisas. Enquanto não aceitar, que nem Paulo aceitou... A questão de voltar é essa, né? Exatamente. A questão de voltar para nós, para cada um. Consciencial. Isso aí é consciencial, é a consciência, é consciencial. É aceitação, pô. A gente não aceita uma porção de coisa que acontece com a gente. Né? Um monte mesmo. A maioria das coisas. Não um monte, não. Caminho da Luz, não. Oi? Não é o nome? Bom, esqueci agora o nome. só. Fala. Eles não vêm aqui errar com a gente, cara. Ele deixou Roma se acabar. Deixou não, fez o possível para não acabar. E os homens foram lá e acabaram com Roma. Então, pô, eles fizeram o possível. Eles não vão vir aqui para errar com a gente. Só isso. Então, aceitar Jesus, quer dizer, deixar Jesus entrar, deixar Jesus voltar, é isso. É a gente ter consciência do que ele está aqui dentro, ele voltou. Fazer a manutenção das suas virtudes dentro de nós. É o vaso. Passamos a ser um vaso. Né? A mulher lá no início. Né? Olha agora o que vai falar. Pois a derramar-se unguento sobre o meu corpo, ela o fez para preparar meu sepultamento. Olha só, lá estava falando que esse óleo era usado para sepultamento, aqui no item. Onde é que está falando isso aí? O item 2, né? O item 2. Utilizado especialmente na preparação do corpo para o sepultamento. E ele está falando aqui, para preparar meu sepultamento. Gente, olha só. Esse sepultamento aí é justamente essa questão que ela procurou o divino, procurou o mais alto, será a ligação. E para que ele, fala que ter a ele, nem sempre tereis a mim, né? Esse sepultamento é enterrar justamente ele no nosso coração. A semente dele, que é o Evangelho. Então, para preparar o meu sepultamento. Ou seja, para a gente prestar atenção, tá? Porque tudo que ela fez é o correto. E a gente tem que sepultar o Evangelho para quê? Que ele vai
toda semente, o que é que acontece com ela? Né? Ela vai brotar árvores e frutos. Isso. E mais sementes. Olha só que bonito. Mais sementes. Olha só o que essa mulher fez. E ninguém viu. Tá dando para entender, gente? Tudo bem? Ninguém fala nada? Não, eu estou prestando atenção. Eu estou, assim, percebendo que esses aprendizes andaram o tempo todo atrás dele e ela chegou em 1 minuto e deu uma demonstração, né, de uma leveza e de uma fidelidade enorme. E não estava junto a ele. Não estava caminhando com ele esse tempo todo. Assistiu 1 ou 2 palestras, né? Assim, palestras não, né? Uhum. É aquilo que acontece no Evangelho de João, tem uma passagem que fala: Senhor, vimos ali um rapaz falando sobre ti e o repreendemos. E ele fala: opa, calma, quem não é contra nós é por nós. Muitos não tiveram junto a ele, mas também já eram espíritos preparados que reencarnaram próximo a ele, para também dar continuidade ao Evangelho, à implantação do Evangelho. Então, os discípulos, nós, podemos nos considerar meio discípulos, nós estamos fazendo o que aqui agora? Nós estamos justamente jogando esse unguento na nossa mente para enterrar o Evangelho, para que no futuro nós sejamos que nem os apóstolos. Nós sejamos Então o unguento é o Evangelho. É isso. O unguento é o Evangelho. Falando aqui, para preparar esse unguento sobre o meu corpo, ela o fez para preparar meu sepultamento. Não é ele defunto, não. A gente pensa logo que, cara, ela já está preparando, já sabe que o cara vai morrer daqui a 3 dias, 4 dias. Quem lê deve imaginar isso. Né? Tem um lá medindo o tamanho do caixão, né? Não tem aqueles desenhos animados? O cara chega e fala assim também. Não é nada disso. Nada disso. E no final ele vai falar: Amém. Vos digo que onde seja proclamado este evangelho, no mundo inteiro também será contado o que ela fez em sua memória. Por isso que ela é muito famosa. Então aí ela entrou para a história. Nesse momento ela entrou para a história. E então, é por isso que diz, ela se modificou. Aquilo tudo já estava dentro dela, né? O Miramês tem uma página. Tem um livro do Miramês que eu não me lembro o nome. Não é o Miramês, não, desculpe. É do outro espírito que é junto com o Miramês. É o Lancelin. Tem Lancelin, tem Shaolin e Miramês. É mole? Tudo espadachim deve ser. E o Lancelin e o Shaolin. Bom, não sei qual. O livro é um da capa azul, agora também não estou lembrando o nome. Ele fala que ele conheceu todos. E ele fala Maria, quem era Maria. Ele fala das virtudes dela, mesmo quando prostituta, tá? E que ela tinha muito amor a dar. E que um dia que ela ouviu Jesus, balançou demais com ela. Ela desistiu de toda aquela vida dela e passou a seguir Jesus. Ela realmente abriu mão. Foi uma mudança uma guinada de 360 graus. Ela realmente entendeu a mensagem na hora. Boa Nova, capítulo 20. Boa Nova, tá lá, capítulo 20. Então a gente vê que realmente, né, Maria era um vaso. Paulo também não errou? Mas Paulo foi pior que Maria. Maria era cortesã e Saulo. Ele defendia as leis da forma dele. Mas não era o vaso também? Bom, 8h30. É que Maria estava equivocada no amor dela, né? Exatamente. Assim Tava como nós podemos achar... estar no nosso, né? Nós podemos, ora, ser Saulo, ora, ser Maria, né? Os nossos equívocos. Que mais? A nossa vontade é de acertar. É de, né? Deixar de ser Saulo, ser Paulo. Né? É por aí. Então, essa passagem aí, achei ela muito bonita.
E a gente vê que uma prostituta entrou na casa de Simão. O Jesus mostra que não. Que entrou uma mulher. Entrou uma mulher de coração. Sentimentos elevadíssimos. Virtuosa. Tentando acertar, tentando se unir ao alto, se entregando ao alto. Dando Trouxe o melhor dela para se entregar. Bom, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham parar, hein? Tá.